Quer saber por que você não deveria ser engenheiro de dados? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre carreira. Uma das carreiras mais quentes atualmente é a carreira de dados. O cientista de dados, por exemplo, foi considerado a carreira mais quente dos últimos anos. E realmente é uma carreira muito importante hoje nas empresas. Mas além dele, tem outro profissional que é de extrema importância nas empresas e seus conhecimentos técnicos são muito conhecidos e tem chamado muita atenção. Tem sido alvo de recrutadores com muita frequência e são os engenheiros de dados. Os engenheiros de dados, eles são responsáveis por coletar, manipular, carregar as informações que serão usadas em todas as camadas da empresa. Assim, esses dados vão ser a base para informações gerenciais que serão usadas pelo board da empresa para a tomada de decisão. Os engenheiros, eles são os primeiros níveis ali de construção de toda a base de dados da empresa. São eles que definem a infraestrutura que será utilizada, as melhores tecnologias para a solução do problema relacionado aos dados na empresa, analisam como os dados são recebidos, quais os tipos de dados que serão processados, qual a melhor maneira de armazenar os dados, sendo melhor usar um data lake ou um data warehouse. Além disso, os engenheiros de dados, eles trabalham na transformação e carga desses dados através dos processos de ETL, criação e manutenção de pipeline de dados, que é a sequência de como esses dados serão processados. Porém, muitas vezes, a função de engenheiro de dados ela pode ser considerada erradamente menos nobre do que a de cientista de dados. Eu recentemente fui abordado para uma vaga de engenheiro de dados. A empresa estava buscando um profissional com esse perfil porque ela precisava ter os dados estruturados para que os cientistas de dados e os analistas de dados pudessem usá-los, uma vez que eles não estavam conseguindo um bom resultado porque não tinham os dados preparados para que eles pudessem usá-los. Infelizmente, esse é um erro que várias empresas cometem. Como estamos na era dos dados, as empresas querem usar a ciência de dados e machine learning nos seus negócios. Então, a primeira coisa que eles fazem é contratar um cientista de dados, mas sem antes ter toda a infraestrutura necessária para que os dados possam ser acessíveis pelos cientistas, para que eles possam trabalhar esses dados. E o que podemos notar é que tem vários cientistas de dados fazendo o papel de engenheiro de dados, papel para o qual eles nem sempre estão muito especializados. E isso com certeza custa tempo e dinheiro a essas empresas. Os engenheiros de dados, eles estão em alta demanda no mercado. E desde a pandemia, as barreiras de localização simplesmente não existem mais. Porque neste caso, desde que até você fale inglês, e não precisa ser um inglês super fluente não, mas de um nível onde as pessoas consigam te entender, você pode ser contratado por empresas do mundo inteiro, com uma boa remuneração e oportunidade de trabalhar em vários lugares e empresas gigantescas. Mas eu gostaria de destacar que ser engenheiro de dados pode não ser para todo mundo. E não porque somos melhores que os outros, claro que não. Mas tem alguns aspectos do cargo que devem ser levados em consideração e se você não gosta muito, talvez não seja a sua melhor opção. Eu vou listar algumas coisas aqui para você. Você não deve ser engenheiro de dados se, primeiro, não gosta de SQL. Se você é da área de tecnologia, conhece SQL, mas não é muito seu forte ou não curte muito, talvez isso seja um problema. Engenheiros de dados passam a maior parte do tempo utilizando banco de dados e escrevendo código SQL. Nós também usamos linguagens de programação como Java, Python, Scala, mas a maior parte é sempre usando SQL. Número 2. Salário. Segundo o site salarios.com.br, a média salarial dos engenheiros de dados no Brasil é de R$10 mil por mês, enquanto um engenheiro de software é de 12 mil. Ou seja, se o salário é a parte mais importante para você, talvez não seja uma boa escolha. A visão muda um pouquinho quando a gente analisa o salário de um engenheiro de dados lá fora. Segundo o site Indeed, nos Estados Unidos,
a média salarial de um engenheiro de dados é de 137 mil dólares por ano, enquanto a média salarial de um engenheiro de software é 127. Nesse caso, mais uma vez, se você for entrar na área apenas pelo valor do salário e não porque gosta ou tem um perfil desejado, talvez possa ser um pouco frustrante. Número 3. Estudar. A área de dados ela está em constante evolução. E se você não gosta de aprendizado contínuo, talvez a engenharia de dados não seja para você. Diversas metodologias, diversas tecnologias aparecem a cada dia e os engenheiros de dados precisam de constante atualização. Antes, por exemplo, nós tínhamos processos executando em servidores locais com ferramentas instaladas em PC, técnicas de ETL sendo feito de uma determinada maneira. O mundo evoluiu. A quantidade de dados gerados por dia é de 2,5 quintilhões de bytes, segundo o levantamento do site Seed Scientific. Então, novas técnicas de armazenamento, processamento foram criadas, por exemplo, Hadoop, Hive, a computação em nuvem chegou, novos produtos, cloud providers como a AWS, a Azure, Google Cloud Platform, Oracle Cloud, SaaS, Vaia, só para citar alguns, novas ferramentas como Airflow, dbt, Spark, Snowflake surgiram, então nós, engenheiros de dados, precisamos nos manter atualizados para lidar com essas novas tecnologias. Na verdade, a atualização ela é sempre constante na área de tecnologia. E se uma das suas metas é conseguir um emprego na área de dados e depois de dominar o que faz, é somente fazer aquilo e parar de estudar, você corre o sério risco de ficar para trás. Esses foram alguns pontos que eu gostaria de mostrar para vocês levarem em consideração para entrar na área de dados. É claro, cada um tem a sua preferência e a área de tecnologia tem diversos ramos. Mas se você considerar entrar nessa área, se dedicar, estudar e se aperfeiçoar, você vai ter muito sucesso. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, deixe seu joinha aí. Se você gosta de tecnologia e ainda não é inscrito aqui no canal, inscreve-se, porque tem muita coisa boa aqui. E compartilhe esse vídeo para todo mundo, porque a gente consegue alcançar mais e mais pessoas e assim a gente pode fazer mais e melhores vídeos para vocês. Ah, e não se esquece, segue a gente no Instagram e no Twitter. Falou? Um abraço!